Imagina só você analisando um pêndulo que está dentro de um ônibus, de um trem. Imagina, você pode analisar esse pêndulo dentro do ônibus ou você pode analisar esse pêndulo fora do ônibus, dentro do trem ou fora do trem. Vamos começar então analisando o pêndulo fora do trem. Pensa só no pêndulo. Pensou? Tá aqui o pêndulo, ó. Ele está dentro de um ônibus, de um trem, que está com uma aceleração para a minha direita. E essa aceleração ela é uma aceleração constante. Então pensa quando você estava no ônibus, né, indo para sua casa, que nós tem que andar de ônibus, tu tá com suvaqueira para cima e do nada o ônibus dá uma freada. Só que é uma freada que pensa numa freada que dura um tempo grande, certo? E é sempre a mesma freada. Você concorda que vai todo mundo entrar em equilíbrio para frente do ônibus? É a mesma coisa aqui, ó. O ônibus deu uma tranca de aceleração, acelerou com tudo. Vai todo mundo para trás, fica para trás até ele acelerar, fica para trás até ele acelerar, até ele acelerar. Mas está acelerando ainda, então ele vai continuar para trás. Isso é uma situação de equilíbrio. Deu para entender? O pêndulo, então, ele vai ficar em equilíbrio para trás. Se o ônibus tivesse parado, o trem tivesse parado, o pêndulo ficaria bem aqui, né? Nesse pontilhado, para baixo. Mas como ele está acelerando, o pêndulo ele vai para trás. Vamos analisar esse pêndulo primeiramente por um referencial inercial. Que referencial inercial é esse? Fixo na Terra, fora do meu ônibus. Então, toda vez que a gente tratar num exercício de um referencial inercial, você vai lembrar que esse referencial está fora do objeto que você está analisando. Esse referencial está na Terra, tá? Sempre na Terra, tá bom? Então vamos analisar, ó. Aqui tá aí o referencial na Terra. Estamos analisando na Terra. Bom, o que está acontecendo? Na Terra, nós temos uma aceleração que está vindo para cá. Nós sabemos que ele está acelerando, né? Nós sabemos que o ônibus está acelerando, dá para ver, nós estamos vendo. Além disso, nós temos o peso para baixo, certo? E a tração que eu vou fazer de verdinha para cá. Tração, T. Vamos decompor essa tração? Fala, vamos. Decompomos a tração em T, Y e em T, X. Certinho? Tranquilo, né? Bom, como eu falei para vocês, está numa situação de equilíbrio, a força resultante vale quanto? Zero. Então vamos aqui, vamos traçar a força resultante, olha só. A força resultante tem que dar zero. Nós temos que Ty é igual ao peso. Sim ou não? E que Tx é igual a quem? É igual à força resultante, porque eu tenho uma força resultante. Tá? Esse cara está acelerado, eu sabia que ele está acelerado, desde sempre ele está acelerado. Tá? Lembrando, no referencial inercial, a aceleração do referencial é zero. Não quer dizer que minha aceleração tem que ser zero, não. É a aceleração do referencial. Ok? Vamos voltar para cá. Bom, Ty, que é esse aqui, tem que ser igual ao peso para eles cortarem. E Tx é minha força resultante, porque minha aceleração está para cá. Então, o Tx, a força resultante, tem que estar para cá. É o próprio Tx. Então, temos que o Ty, vamos tentar fazer aqui, ó. O Ty é quem? É o T. O ângulo que eu dei foi esse aqui, ó. Θ, né? Então ele entra aqui, né? Isso aí é da aula passada. Ty é T cosseno do ângulo θ. E o Tx é T sem o ângulo θ. Seno do ângulo θ. E esse cara é igual ao peso. Esse cara é a massa vezes a aceleração. Bacaninha? Beleza, ótimo. Então vamos continuar o raciocínio. Se fizermos, deixa eu pensar aqui, esse valor dividido por esse valor, como é que vai ficar? Vamos fazer aqui, ó. Vamos continuar fazendo aqui. Se pegarmos Tx e dividirmos por Ty, teremos o quê? T seno θ dividido por T cosseno θ, que é igual a massa vezes aceleração dividido por massa vezes a gravidade, que é o peso, não é? Massa vezes a gravidade, o peso. Posso decepar essa massa? Gente, isso aqui não vai ter que fazer, só estou provando para vocês o negócio, tá bom? Posso decepar essa tração? Ficou que seno sobre cosseno, nós sabemos que isso é chamado de tangente na matemática. É igual a aceleração pela gravidade. Pronto. Guarda esse resultadinho aqui, deixa ele aí bonitinho. Guarda ele, tá bom? Já já vamos mostrar.
Vamos então agora analisar, fazer uma análise de um referencial inercial. Tá bom? Deu uma travada aqui, deixa eu ver se está tudo certo. De um referencial inercial. No referencial inercial, nós temos que a aceleração é diferente de zero. Né? Ou seja, esse referencial ele está dentro do trem. Pensa você dentro do trem. Tá? Então, no referencial não inercial... Eita, eu errei, né? Aqui é um não. Não inercial. No referencial não inercial, a aceleração é diferente de zero. E um referencial dentro do trem, tá bom? Faltou um não aqui. Aceleração diferente de zero para um não inercial. Pensa só. Pense você dentro do trem. É isso que tem que analisar. Existe uma força fictícia. Vamos entender aqui, ó. Vamos entender essa brincadeira. Uma força fictícia. E é o que eu vou chamar de Fzinho. Pode ser chamada de força fictícia ou força de inércia, né? Pode ser chamada das duas formas. Vamos usar esse papel aqui, ó. Vamos continuar. Vamos traçar as forças, certo? A primeira força é o peso, vou desenhar o peso para baixo. A segunda força é a tração, vou desenhar a tração para a direita, no sentido da tração, certo? Porém, você tá dentro, e aí do nada você tá aqui dentro, tá andando com velocidade constante, finge que tá andando com velocidade constante. E aí o ônibus começa a acelerar, pum. Do que o ônibus começa a acelerar, o pêndulo vai para trás. Você fica olhando pro pêndulo assim, você fala, gente do céu, o que que tá fazendo esse cara ir para trás? E aí Newton pensou, é uma força fictícia, uma força F aqui, ó, fictícia. Tá dando para ver essa força? Uma força F, fictícia, para lá, que faz o pêndulo levantar. É essa forcinha que faz o pêndulo levantar. Né? E essa força, ela serve para igualar a força resultante. Pensa só, aqui a gente não tinha uma força resultante? Nós tínhamos uma força resultante aqui. Massa vezes aceleração, né? Igualamos o Tx e tal, a força resultante. Então nós tínhamos uma força resultante porque temos aceleração. Para você aqui, o pêndulo fica parado. Ó, põe você aqui. Você olhando o pêndulo está parado, está tranquilo. 100% lá na boa dele. Então você tem que fazer um somatório de forças para fazer com que a força resultante dê quanto? Dê zero. A força resultante tem que dar zero nesse caso. Por isso que a gente meteu aqui essa força fictícia para cancelar essa força resultante. Parece um pouco louco, né? Mas faz super sentido. Pensa só, para finalizar o estudo, olha só. Nós temos o peso para baixo e o peso é igual ao TY. O TY está para cá, ó. TY e o TX. O ângulo estava aqui, ó, θ. Então, TY é cosseno θ. T cosseno θ. E Tx é igual a T seno θ. Se você não lembra disso, a gente já deu uma explicadinha disso, hein? T seno θ, beleza? Podemos continuar? O Tx é igual a quem? É igual à própria força F, né? Essa força Fzinha. E quem é a Fzinha? É a massa vezes a aceleração. Porque Fzinha tem que ser igual à força resultante. Deu para entender, ó? Fzinha tem que ser igual à força resultante. Então, se a gente for fazer isso aqui, ó, vamos pegar que P é igual a T cosseno θ e Tx, que é igual a T seno θ, é igual ao F. Não tá dando para ver, né? Tx é igual ao F, que é igual a massa vezes a aceleração. Estão entendendo? Se eu pegar essa equação e dividir por essa, olha no que a gente vai chegar. Vamos escrever melhor aqui, ó. T cosseno θ é igual a m vezes g. Porque o T cosseno θ é o peso. Então, T cosseno θ é m vezes g. Estou só provando para vocês, gente. Fiquem calmos. Vamos dividir, então. Dividindo, eu posso cortar a tração pela tração, a massa pela massa. Esquece aqui, né? Porque é uma igualdade de dois lados. Fica tangente de θ igual a aceleração pela gravidade. Olha só. O que a gente chegou no outro exercício? Que tangente de θ era aceleração pela gravidade. O que a gente chegou agora? Tangente de θ, aceleração pela gravidade. O que a gente tinha chegado? A mesma coisa. Né? Que a gente chegou? Também a mesma coisa. Ou seja,
Se você fizer uma análise do referencial inercial, né? O inercial, que possui uma aceleração igual a zero. Vamos voltar para cá. Referencial inercial. Ou do referencial não inercial, tem que dar o mesmo resultado. E os exercícios querem que vocês trabalhem os dois métodos. Vocês vão trabalhando. Deu para entender? Vamos falar então da última coisa, que é a força centrífuga. A força centrífuga, bem fácil, bem tranquila. É uma força fictícia. Pensa só, o carro estava em linha reta e aí do nada ele faz uma curva. O que acontece? Você aqui está em MRU, não tem aceleração nenhuma. Tranquilo, massa. Por inércia, quando você chega aqui, você tende a continuar esse movimento de MRU. Só que do nada você faz uma curva. Se a gente analisar do referencial inercial, ou seja, na Terra, a gente sabe que tem uma força centrípeta. A força centrípeta a gente já estudou, vale mv quadrado sobre r. Nesse caso é o Fat. Por quê? Porque é o atrito do pneu do carro que faz essa curva, certo? A gente igualou ao Fat. Bacana. Fazendo essa curva aqui por uma análise de um referencial inercial. E por uma análise de um referencial não inercial. Pensa só você. Você está sentado. Bacana. Daí do nada, você sente uma força para fora do carro. Essa força existe? Para fora, ó, se você estiver aqui, você vai sentir a força para cá. Essa força existe? Não existe. Ela é a força fictícia de um referencial não inercial. Um referencial que está dentro do carro com você. Por isso que a gente chama ela de força fictícia. Ela serve para igualar a força resultante. Para onde está a força resultante? Para cá, a força centrípeta. Né? Ela serve para igualar essa força centrípeta para elas se anularem e você se sentir sem força nenhuma. Deu para entender? Por isso que você se sente jogado para fora do carro, por causa dessa brincadeira de referencial inercial e não inercial. Vamos fazer um pequeno resumo então. Temos o pêndulo, tá dando para ver aí? Temos o pêndulo, aqui o pêndulo. O pêndulo, ele está com uma aceleração dentro do ônibus e acontece isso, ele está numa situação de equilíbrio. Podemos analisar ele via referencial inercial ou via referencial não inercial. O referencial inercial implica aceleração igual a zero, sempre fixo na Terra. Nos exercícios do referencial inercial, você sempre fixa ele na Terra, tá ok? E o referencial não inercial, você vai fixar ele dentro de onde você está, dentro do trem, tá ok? E aí você põe a força fictícia para igualar a força resultante, para que você tenha uma força resultante igual a zero. Tá ótimo? Bom, gente, faça exercícios, tem exercícios bem legais sobre isso, principalmente da UNB. A UNB ama brincar com isso. Valeu!